but to be a voice that will shake a nation. Oh God, give us the evangelistic music that will reap the harvest and fill stadiums. God, we're daring to believe for a revolution of sound that will rip open the heavens and shake history. Said in the nations that God said, I have found David, a man searching, seeking, fasting for the music of heaven. And when they get that sound, the whole earth will resonate and move to the rhythm of the man of God, the singer of song, Christ himself. Yeah. We call them forth all over the land in the secret places of devotion. Burn in their heart and make them 10 times better. Make them 10 times better than the sounds of the earth. Boa noite. Eu tô um pouco muito nervosa hoje, mais uma vez. Eu espero que um dia melhore. Melhora? Ah. Ai, Jesus. Bom, na semana passada nós fomos ministrados acerca da igreja de Filadélfia. E nós vínhamos de uma série. E a igreja de Filadélfia, ela mesmo passando por instabilidades sociais, financeiras, psicológicas, eles deram uma boa resposta. E quando nós fomos ministrados acerca da igreja de Filadélfia, isso veio ao meu coração, o fato de que eles foram a única igreja sem nenhuma repreensão. E aquilo constrangeu o meu coração, porque eu preciso dar boas respostas. Eu preciso dar boas respostas primeiramente ao Senhor. Eu preciso dar boas respostas a vocês. Nós precisamos dar boas respostas uns aos outros. E também na semana passada, durante a ministração do louvor, enquanto os meninos cantavam uma canção que diz: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. E aquilo, sabe quando te buga? Quando eu cantava aquele refrão, aquilo me bugou. E eu comecei a me autoavaliar, e eu comecei a me questionar se de fato isso era uma verdade sobre a minha vida. Porque por muitas vezes nós cantamos canções tão lindas, com letras tão maravilhosas, mas nós estamos tão distantes de viver essas verdades. E aí nós só cantamos. A gente não para avaliar e realmente entender, será que essa é uma verdade sobre a minha vida? Então o Senhor começou a ministrar o meu coração acerca disso. O que é gastar a minha vida por Ele? Ou no que eu tenho gastado a minha vida? Pelo que eu tenho gastado a minha vida? E depois ouvindo sobre Filadélfia, as boas respostas, eu falei, meu Deus, eu queria ter uma boa resposta agora. Como eu queria ter uma boa resposta e dizer ao Senhor aquilo que tem recebido os meus esforços, a minha atenção. Aquilo que tem de fato ganhado o meu coração. Como eu queria poder dizer, Senhor, é por você que eu tenho gastado a minha vida. É você que tem toda a minha atenção. É você que estão todos os meus esforços. Mas naquele momento eu só chorei. Eu só chorei porque não é que eu não tenha entregue a minha vida para Jesus.
Mas talvez ainda falta dedicação da minha parte. Talvez ainda falte esforços da minha parte, porque gastar a minha vida por Ele é muito profundo. Não é só levantar a minha mão e cantar. Existe uma profundidade em, de fato, entregar a nossa vida para Jesus e viver por Ele. São coisas totalmente diferentes. Eu posso dizer, Senhor, a minha vida é tua, sair aqui e na segunda-feira fazer tudo ao contrário daquilo que Ele me ensinou. Isso não é gastar a vida por Ele. E essa canção, e é uma linda canção, é uma bela canção. Ela tomou as redes sociais de uma forma, e várias postagens sobre é Ele. E eu até pensei em fazer uma postagem com é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Mas quando o Senhor me incomodou domingo para realmente me avaliar, eu falei, cara, não, ainda não. Ainda não dá para dizer, Jesus, é por você que eu tenho gastado a minha vida. Porque eu tenho vivido de forma muito rasa. Para ter isso como verdade sobre a minha vida. Não é sobre vir aos domingos, não é sobre vir às terças-feiras. Então o Senhor começou a ministrar o meu coração acerca disso. O que é gastar a vida? Pelo que gastar a vida? Onde estão os meus esforços? Onde está a minha atenção? No que eu tenho dedicado o meu tempo? Como eu tenho me movido diante da voz do Senhor? E o Senhor me levou até a vida de Paulo. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração através da vida dele. Essa mensagem se chama Ministros de Cristo. E enquanto eu estava pensando num título, isso me pegou. Porque ser um ministro significa primeiramente ser servo. Ser um ministro significa gastar a vida. Ser um ministro de Cristo significa manifestar a Cristo. Isso me pegou de uma forma que eu falei, Senhor, me perdoa. Porque por muitas vezes a minha vida é tão rasa, as minhas preocupações tão rasas têm me tirado do propósito. Têm me levado para um lugar distante do propósito. Distante do objetivo. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 1, 24. Diz assim: Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Queria orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, obrigada por essa noite, Jesus. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estar aqui juntamente com os meus irmãos, Jesus. De aprender de você juntamente com os meus irmãos, Senhor. Pai, que a Tua palavra de fato invada os nossos corações, Jesus. Que essa noite seja uma noite de avaliação, de verdade, de transparência, de confronto. Jesus, nós queremos de fato gastar a nossa vida por você. Por amor e com alegria. Senhor, nos ajuda a entender o significado de fato sermos ministros do Teu Evangelho. Ministros do Teu amor. Ministros de Cristo.
Senhor, que nós possamos aprender de Ti, através da Tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor. Ministra os nossos corações. Atrai a nossa atenção, Jesus. Atrai os nossos pensamentos, Jesus. Que nós, nessa noite, possamos colocar as nossas preocupações aos Teus pés, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos, Jesus. Amém. Qual é o contexto desses versos? Paulo, ele escreve Colossenses na prisão em Roma. Então Paulo, ele fala sobre gastar a vida estando na prisão. Paulo, ele escreve muitas cartas em que são chamadas cartas da prisão. Colossenses é uma delas. Do outro lado, Colossenses é uma cidade pequena, de pouca relevância. Então, Epáfras, que é um cooperador daquele povo, ele vai até Paulo e ele começa a dizer a Paulo o que estava acontecendo naquele lugar. O que estava acontecendo com aquele povo. Então é como se ele dissesse assim: olha, Paulo, existem falsos mestres ensinando sobre um crescimento espiritual a partir da própria mente. Ou ensinando sobre um crescimento espiritual a partir da própria força. Ensinando através de filosofias pagãs. Então Epáfras, ele vai até Paulo e ele denuncia o contexto em que aquele povo estava. Se nós formos ler Colossenses, nós vamos ver Paulo motivado a combater todos esses pontos. E ele começa Colossenses dizendo para aquele povo: olha, eu, Paulo, servo, ministro. E aí ele vai começar a falar sobre quem é Jesus. Sobre qual é o evangelho de que ele é ministro. Então ele começa a lembrar aquele povo de quem Cristo é. E ele vai dizer assim: olha, ele é a imagem do Deus invisível. Não tem nada a ver com esses falsos ensinos. Ele é o primogênito da criação. Ele é antes de todas as coisas. Ei, não tem nada a ver com aquilo que eles estão ensinando para vocês. Ele é o cabeça do corpo. E Paulo, ele vai fazer uma descrição sobre a supremacia de Cristo. E é lindo. E é poderoso e é verdade para nós. Porque de fato, ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é suficiente. E Paulo começa a dizer àquele povo: olha, a mensagem que vocês carregam é muito maior do que qualquer filosofia pagã. Ei, olhem para essas verdades que é maior do que qualquer outra coisa que é proclamado a vocês. Continuem firmes da fé, sem se afastarem da esperança do evangelho. Depois de encorajar aquele povo, ainda no primeiro capítulo, ele vai terminar o verso 23 dizendo assim: este é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Depois de falar acerca de Jesus, ele vai dizer: ó, é desse evangelho que eu me tornei servo, que eu me tornei ministro. É desse evangelho que eu falo, que eu proclamo. É dessa verdade que eu vivo. E aí ele começa a colocar algumas coisas referentes ao seu ministério. Ele começa a dizer qual é a parcela dele no envolvimento dessas verdades. No que ele está presente relacionado a essas verdades. Como ele se relaciona com essa revelação e como ele gasta a vida dele. E apesar do propósito específico na vida de Paulo, que é a ministração do evangelho, que é de fato levar o evangelho àquele povo, há tantas lições que nós podemos retirar dessa pequena fração de texto. E
que nós podemos observar como de fato ministros de Cristo. A primeira delas é que o ministro, ele se alegra em meio ao sofrimento. Nós vemos um perseguidor da igreja, Paulo, ser perseguido por causa da igreja, Paulo. Não te parece estranho? Como assim? E nós conhecemos o encontro que ele teve com o Senhor. Mas o fato aqui é que alguma coisa aconteceu. Não tem como eu ser perseguidor de uma causa e depois eu me tornar perseguido por conta dessa mesma causa, se nada acontecer no meu coração. Se nenhuma verdade penetrar no meu coração. Não tem como. É difícil da gente relacionar e dizer, cara, como assim? Aquele cara que perseguia, agora é perseguido. Pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo, ele se dispõe ao sofrimento. Ministro de Cristo. Ele se dispõe a sofrer. De fato, Paulo teve um encontro verdadeiro com o Senhor, porque só um encontro verdadeiro pode produzir uma resposta como essa. Não tem outro jeito. Não dá para ser só um domingo. Ou você tem um encontro, não dá para ter alegria meio ao sofrimento. E aí no verso 24 ele vai dizer, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês. Quando eu li isso eu falei, não, me ajuda Paulo, porque a régua está muito alta. Paulo ele se alegra no sofrimento, em favor dos gentios. Em favor daquele povo. Em favor dos colossenses. Daquela igreja. E ele vai dizer, olha, é por vocês que eu me alegro no meu sofrimento. Então eu sofro por vocês. Mas ainda assim eu estou alegre. Ele se alegra em sofrer por um povo do qual ele nem conhecia. Ele não fundou aquela igreja. Não existia uma relação íntima de Paulo por aquele povo em que ele falava, olha, eu os amo porque eu os conheci intimamente, não. Era um sofrimento por um povo que ele conhecia aquilo que Epáfras tinha contado a ele. E ele vai dizer, olha, eu me alegro no sofrimento por vocês. Sofrimento e alegria são coisas totalmente contrárias. E aí a gente tem dificuldade de entender como alguém pode sofrer e se alegrar na mesma medida. Ou como alguém pode sofrer e ainda assim se alegrar. E aqui Paulo ele não está se referindo ao sofrimento expiatório de Cristo. Ele não está se referindo ao sofrimento relacionado à cruz. Não, porque o sofrimento de Jesus é completo. Ele não está se referindo a isso. Paulo está se referindo ao sofrimento sobre a causa do Evangelho. Pela causa do Evangelho. Pelos irmãos. Então, por que e por quem Paulo está sofrendo? Pelo que esse sofrimento ele é motivado? É como se ele dissesse, olha, eu me alegro nos meus sofrimentos e para mim é uma honra, é um privilégio. Porque eu estou sofrendo pela causa mais nobre, Cristo. Eu estou sofrendo pela causa mais nobre que alguém pode sofrer, pela causa de Cristo. E então eu me alegro. Eu estou sofrendo para que o Evangelho venha a ser proclamado. Para que a igreja seja edificada. E o engraçado sobre o ministério de Paulo é que quando o Senhor fala a Ananias em Atos 9, e ele vai dizer assim no 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esta era a palavra sobre a vida de Paulo. Sofrer pelo nome de Cristo.
Esse era o direcionamento para a vida de Paulo. Sofrer. Sofrer para que uma igreja fosse edificada. Então ele aprende a se alegrar em meio ao sofrimento. E Paulo sofreu, viu? Paulo sofreu e não foi pouco. Em 2 Coríntios 11, diz assim, no 23. São ministros de Cristo? Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em açoites. Mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apredejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Este é o sofrimento que Paulo está dizendo. Este é um ministério marcado por sofrimento. Pela causa de Cristo. Eu passei todas essas coisas. E eu me alegro. As aflições aqui, os sofrimentos, eles são relacionados ao testemunho cristão. E aí vai chegando a nossa parte. E aí vai chegando as lições que nós podemos aprender com Paulo. Porque as pressões da vida, as provações, as perseguições que Paulo passava, era por ser ministro de Cristo e ministro de um evangelho. Eu tenho uma notícia para vocês. Está lá em Filipenses 1:29. Diz assim. Porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. Você tem o privilégio de crer em Cristo. Uau! É privilégio, viu? Ainda que você não entenda, é um privilégio. Mas ele vai dizer assim, mas também de sofrer por ele. O privilégio de crer é mais legal. O privilégio de crer talvez em certos momentos seja mais fácil. Ou não. Porque eles andam juntos. Há privilégio em crer em Cristo e há privilégio em sofrer por Ele. E esse privilégio é dado a mim e a você. Paulo, ele não é movido por uma necessidade, mas ele enxerga esse sofrimento como um privilégio pela causa de Cristo. Lari, você está falando que eu tenho que aprender com Paulo a sofrer açoites? A passar frio? A passar fome? Existem pessoas que hoje se enquadram nesse ponto. Pessoas que de fato dão a sua vida, que sofrem fisicamente para que o nome de Jesus seja proclamado. Para que pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. Mas se te conforta ou não, a nossa parte pode parecer um pouco mais simples. Porque sofrer pela causa de Cristo, para nós significa deixar o nosso eu de lado. Para nós está atrelado a renúncias. Porque Paulo em todo o tempo ele renunciava o seu eu. Eu imagino Paulo falando, Senhor, eu não quero. Eu espero que Paulo tenha falado algo assim, porque isso é o que eu mais falo para o Senhor. Senhor, eu não quero, vai doer. Senhor, eu não quero, vai machucar. Jesus, eu não quero fazer. E essa semana foi o que eu mais falei para ele. Deus, eu não quero. Essa semana foi uma semana muito doida. Na segunda-feira, a Bru estava internada. A Bruna é minha irmã. Numa loucura.
No trabalho aconteceu N coisas. E a única coisa que eu disse para o Senhor foi: Senhor, eu não quero. Eu não quero ministrar no domingo. Porque vai me custar. E vai doer. Mas o que Paulo está falando aqui para a gente é: olha, ainda que custe, faça. Ainda que custe, escolha sofrer por isso. Mas ele nos encoraja a fazer de forma diferente. Ainda que custe, se alegre. Ainda que você sofra, se alegre. Quão poderoso, o quão lindo é dizer: olha, eu estou gastando a minha vida por Jesus. O quão lindo é nós termos propriedade para dizer: não, de fato, eu estou gastando a minha vida por Jesus. Então nós não nos movemos por uma necessidade, mas nós enxergamos privilégio em nos mover pela causa de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa. Jesus te chamou para fazer algo para Ele? Durante a sua caminhada? O Senhor colocou algum desejo no seu coração? Alguma coisa que você diz, não? Alguma coisa que te faça sair da sua zona de conforto? Jesus já disse algo parecido para você? E você disse: Jesus, agora não. Jesus, não. Eu não quero. Essa é a nossa parcela do sofrimento. Essa é a nossa parcela do sofrer pela causa do Evangelho. Esse é o ponto que, de fato, tornar ministro é sofrer e mesmo assim se alegrar. Porque há um objetivo. Todo sofrimento a partir da cruz, ele vai apontar para a glória de Deus. Então nós sofremos para que Ele seja glorificado. Nós renunciamos para que Ele seja glorificado. Nós dizemos não à nossa vontade para que Ele seja glorificado. Não é para minha glória, é para a glória dEle. Então, todo sofrimento a partir da cruz, ele aponta para a glória de Deus. Em Mateus 5:11, Jesus ele vai dizer assim: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurado. Felizes são, abençoados são aqueles. Ser caluniado é fácil? Não? Mas bem-aventurado. Ser traído é fácil? Imagina. Mas bem-aventurado. Assuma a sua parcela do sofrimento pela causa de Cristo. E isso significa, ainda assim, ter a alegria. Ter a alegria. Passar todas essas coisas e ainda assim ter alegria. Então, qual é a nossa parcela diante disso? Qual é a sua parcela diante disso? Pergunte para o Senhor qual é a sua parcela do sofrimento pela causa de Cristo. Qual é a minha parcela, Jesus? Espírito Santo, fale aos nossos corações. Qual é a nossa parcela? E aí eu comecei a me perguntar, pelo que eu tenho sofrido? Qual tem sido o motivo do meu sofrimento? Eu comecei a me analisar e falar, meu Deus, aonde está o meu foco pelo que eu tenho sofrido? Existem tantas coisas verdadeiras, existe um propósito para que nós soframos. E por muitas vezes nós escolhemos ficar no lugar de, eu estou sofrendo tanto. Está tão difícil. Ei, se alegre. Se alegre no sofrimento, se alegre na dificuldade pela causa de Cristo, ainda que te custe tudo. Ainda que custe a sua vida. Do contrário, não cante, é Ele. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. Do contrário, não fale, porque não é. Não é. Nós precisamos nos avaliar.
É necessário assumirmos a nossa parcela de entrega, de sofrimento, como de fato discípulos de Cristo. Quem é alcançado por Jesus e pelo seu evangelho não consegue viver de forma indiferente. Não dá para viver de forma indiferente a Cristo, a palavra, aos meus irmãos. Se nós estamos vivendo de forma indiferente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser corrigida. E sabe a igreja de Filadélfia que respondeu também? Ei, qual é a sua resposta diante disso? Qual é a sua resposta diante da sua parcela de sofrer pela causa de Cristo? Se nós, de fato, passamos por um encontro com Jesus, não há outro propósito para nós senão gastar as nossas vidas aos pés dele. Não há outra escolha senão por amor a ele, por amor à causa dele. Não há. Não há outra escolha de, em verdade, dizer: Senhor, de fato eu estou gastando a minha vida por você. Enquanto eu estava estudando, eu vi uma frase e eu esqueci de colocar o autor. Mas ela diz assim: os cristãos que não experimentam as aflições de Cristo, talvez estejam cortando as suas cruzes para torná-las mais leves. Se a sua vida está muito tranquila, se você está muito em paz, se você não está sofrendo pela causa de Cristo, avalie a sua cruz. Será que de fato nós temos carregado a nossa cruz? Será que de fato nós temos assumido a nossa parcela? E este é um sofrimento que talvez a gente não passaria se a gente não colocasse a nossa vida a serviço do Senhor. Sabe aquela coisa de dizer: a vida do crente não é fácil? Entreguei minha vida para Jesus, parece que piorou. É esse tipo de coisa. Do que se minha vida não tivesse rendida a Ele, eu não estaria passando por isso. Se a minha vida não tivesse aos pés dEle, eu não estaria passando por essa dificuldade. Eu poderia burlar, eu poderia cortar o caminho, mas a minha vida está nele. Então eu me alegro em sofrer pela causa dele. E nós precisamos fazer isso com alegria. Há um propósito em tudo isso. Muitas vezes o que Deus pede a nós envolve sair do nosso conforto. Envolve deixar o nosso sofazinho tranquilo. A nossa posição de que está tudo bem aqui. E pisar tendo a convicção de que ainda que nós não vejamos, Ele que vai colocar o chão. Ele muitas vezes é quem vai falar: vai, anda. Ei, vem. Vem e anda. Jesus, eu não sei. Jesus, eu não quero. Jesus está machucando. Jesus vai doer. Anda. Continua caminhando. Assuma a sua parcela do sofrimento. Encare isso como honra, como privilégio. É um privilégio. E nós precisamos entender que é um privilégio. Não é por obrigação. É um privilégio a nós. Enquanto eu estava pensando em chutar o balde essa semana, falei: não, agora eu vou fazer do meu jeito. Vai, Larissa. O Senhor estava ministrando ao meu coração. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. E eu não estou falando sobre o microfone. Mas gastar a minha vida por causa dele precisa ser um privilégio. Precisa ser um privilégio. Porque muitas vezes nós encaramos com o fardo o que deveríamos encarar com alegria. O Senhor diz: olha, o meu fardo é leve. E a gente está lá. Jesus está pesado. E Ele está dizendo: olha, o meu fardo é leve. E a gente está lá: eu não aguento mais.
tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está fazendo sentido. Você não entendeu alguma coisa. Então aprenda dele, que é manso e humilde. E que o fardo é leve. Nós precisamos entender como privilégio. A segunda coisa que nós podemos aprender com Paulo nesses versos é que o ministro de Cristo, primeiramente, ele é servo. Olha que legal. Você se alegra com isso? Vai aprendendo. Se alegrar no sofrimento, se alegrar em ser servo, se alegrar, se alegrar. No verso 25 vai dizer assim: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. E o legal aqui é que Paulo ele não é apenas servo de Cristo, mas ele é servo dos servos. Então, além de ser servo de Cristo, ele é servo dos servos. Traduzindo isso para nós, eu, Larissa, serva de Cristo. Eu, Larissa, serva dos meus irmãos. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está dizendo para nós. Olha, não basta somente servir a Cristo. Mas sabe essa pessoa que está aí do seu lado? Precisa servir também. Nós também precisamos servir uns aos outros. Servos da igreja de Cristo. Servos do corpo de Cristo. E o legal é que ser ministro de Cristo não é estar num posto de honras humanas. Não é estar num posto em que as pessoas vão dizer, olha, muito obrigado por aquilo que você fez. Nossa, como você é incrível. Como é bom ter você comigo. Essa parte é legal. Ser ministro de Cristo é estar a serviço dos santos. É estar a serviço daquele que você ama, porque é fácil. É estar a serviço daquele que você ama, porque Jesus mandou. É estar a serviço, mesmo quando você sabe que aquela pessoa nem vai voltar para agradecer. É estar a serviço, mesmo quando aquela pessoa está falando mal de você. E você sabe. É ser servo da igreja, por amor. Ei, o que nós estamos fazendo? Edificando a igreja. Não tem como olhar, eu estou cansado de ser traído, eu estou cansado de ser caluniado. Não, aquela pessoa não. Ela é muito difícil de lidar. Eu sou a campeã. Quem me conhece sabe sobre o quão difícil é lidar comigo. É verdade. Mas tem que amar. É necessário amar uns aos outros. Ainda que nos custe. Ainda que nós tenhamos que muitas vezes negar o nosso eu. Para dizer, olha, eu vou lá orar por essa pessoa. Eu vou lá encorajar ela. Eu vou lá dizer para ela que mesmo em meio ao sofrimento, o Senhor tem alegria para ela. Que mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor também a tornou ministro da verdade. E muitas vezes nós somos encorajados a servir uns aos outros dessa forma. E aí nós precisamos romper com uma relação consumista que há na igreja. Do tipo, o que eu ganho com isso? Tá, eu tenho que fazer, mas o que é que eu ganho com isso? Ou eu vou para o culto hoje para receber. Aleluia. Senhor, fala no íntimo do meu coração. E não é que está errado não. O Senhor, Ele fala mesmo. Mas essa não pode ser a nossa única motivação. Nós precisamos romper com essa relação consumista. Do que, o que eu vou receber hoje? Muitas vezes a gente espera até que as pessoas venham falar conosco. Eu vou só para ver se aquela pessoa vai falar comigo hoje.
é uma relação consumista. Com a igreja, uns com os outros e com Jesus. Sabe a parte de sofrer, de se alegrar no sofrimento, de ser servo, ministro de Cristo? A gente não quer. E aí a gente vive uma relação de consumo, domingo após domingo. Eu vou porque hoje eu preciso de uma palavra de renovo. Eu vou porque hoje eu preciso de uma palavra de descanso. E de novo, não é que o Senhor não tenha. Nele nós encontramos todas essas coisas. Mas o nosso coração não pode ser motivado por isso. A nossa pergunta não deve ser, o que eu ganho com isso? O que eu recebo com isso? Mas nós precisamos mudar a nossa pergunta para, qual é a minha contribuição? O que eu posso entregar? Nós falamos sobre dízimos e ofertas todos os domingos. E muitas vezes a gente nem se dá o trabalho de perguntar ao Senhor, Senhor, o que eu posso entregar hoje? Ou o que eu devo entregar? Ou o que o Senhor espera que eu entregue? A gente não para avaliar essas coisas. Então, todo tempo nós estamos, eu vou pro culto porque a minha semana vai ser muito difícil. Então eu vou voltar revigorada. Eu oro para que você volte revigorado. E se hoje você veio ouvir uma palavra de conforto, de amor, uma palavra leve, não é bem isso que o Senhor tem para nós hoje. E ainda que você fale, olha, essa não foi a mensagem que eu vim ouvir. Eu falo para você que está tudo bem, porque essa também não era a mensagem que eu queria ministrar. Também não era a mensagem que eu queria compartilhar. Mas existe algo que Paulo diz para nós o tempo inteiro. É sobre obediência. Não é a mensagem que eu queria compartilhar, mas eu preciso obedecer. Não é o que você queria fazer? Sinto muito. Você precisa obedecer. Não sou eu, ao Senhor. Ministro de Cristo. Servos. É um chamado para nós. Servir e amar muitas vezes está atrelado a fazer aquilo que nós não queremos. Olha que legal. Muitas vezes custa tudo. E aí nós falamos, não, Senhor, eu não quero. Tudo bem. Faça. Sirva. Obedeça. Ainda que você não queira. Mas porque você sabe que nele tudo subsiste. Nele. Ele é o cabeça. Ele é a imagem do Deus invisível. Então nós o obedecemos. Nele está toda a supremacia. Ele é suficiente. Então eu olho e falo, Senhor, amém. Ainda que eu não queira, eu te obedeço. Deus nos chama a servir. E não servir somente a igreja. E servir com alegria. Por diversas vezes nós ouvimos, é melhor dar do que receber. Isso é bíblico. Realmente está na Bíblia. E eu queria trazer um exemplo prático para vocês. No Face to Face, que aconteceu há pouco tempo, quando as pessoas chegam aqui na sexta-feira, cara, elas estão assim, tipo, o que vai acontecer? Você vê o medo, você vê o desespero, e tá todo mundo fechado. Mas quando chega no domingo, você olha para o rosto de cada um e claramente você vê Cristo. Mas acontece algo com a equipe do Face to Face. Para quem não sabe, eu coordenei o Face to Face dessa única vez. Como me custou. Eu não lembro quantas noites eu dormi. As que eu não dormi foram várias. Mas sabe, o ponto disso é que quando chegou o domingo e eu vi Cristo em cada um, eu olhei e eu falei, Senhor,
me ensina a me alegrar, porque ainda que me custe. E aí, algumas pessoas foram como equipe pela primeira vez. E é engraçado que a própria equipe testemunha para a equipe. E no meio das nossas reuniões a gente escuta coisas assim: olha, você vai ver, como encontrista a gente recebe muito. A nossa vida é transformada. Mas como equipe, uau! Você vai ver, você precisa viver isso. Como equipe, uau! E às vezes a galera que está servindo a primeira vez não entende muito, né? Porque passa o pré-face-to-face por lutas. Acontece tantas coisas no nosso pré-face-to-face. E eu acho que às vezes devem olhar: nossa, era isso que a equipe do face-to-face passa? Também. Mas quando chega no domingo, a gente experimenta dessa mudança e a gente pode... Senhor, obrigado. Como é bom dar. Como é melhor dar. Olha, quando eu estava recebendo como encontrista era bom, mas agora como equipe, uau, como é incrível dar. A gente prova disso como verdade. Você já dedicou a sua vida a alguém? E viu o resultado e falou: Senhor, uau, é muito melhor dar. É muito melhor. É muito melhor fazer primeiro, ainda que custe. É muito melhor sofrer pela causa de Cristo. O verso 26 vai dizer assim: o ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês. Cristo agora, Ele habita em mim e em vocês. A verdade é que nós podemos ter relacionamento com o nosso Pai através de Cristo, através da pessoa de Cristo, através da vida de Cristo, através do sacrifício de Cristo. E aí Paulo vai deixar bem claro, dizendo: olha, agora, gentios, vocês também sabem. Deus quis se revelar a vocês, então a mensagem é de que, olha, Cristo em vocês a esperança da glória. É Cristo em mim e em você a esperança da glória. Não é Cristo só na Larissa, não é Cristo só no AP, não é Cristo somente na Pastora Ari. É Cristo em nós, corpo, em nós, indivíduo também. Em nós, Cristo em vocês, a esperança da glória. E agora, como habitação de Cristo, há uma missão para nós. Olha, vocês se alegram em meio ao sofrimento. Vocês são servos e vocês são ministros. Ministros de um Cristo vivo. Ministros da verdade. Ministros pela verdade. Então, se antes não tinha escolha, agora ficou mais difícil. Porque agora vocês precisam manifestar Cristo uns aos outros. Manifestar Cristo onde quer que você ande. Manifestar Cristo onde quer que você esteja. E aí o Senhor levanta pessoas que têm um currículo absurdo. Pessoas que têm uma excelência, uma coragem. Pessoas que não sentem medo. Aí o Senhor levanta eu e você para sermos ministros dessa verdade. Os mais corajosos. Vamos de novo, os mais corajosos. É esse que o Senhor levanta. Aqueles que se alegram em meio ao sofrimento. São esses. Quero abrir um parênteses aqui, depois pode fazer o corte se quiser. AP, desculpa, eu vou ter que dar esse exemplo. Toda vez que eu vou no estádio, eu sou corintiana, gente.
Eu olho para Gaviões, a torcida organizada do Corinthians. E eu sempre falo assim, Senhor, eu queria uns 3 doidos desses dentro da igreja. Eu queria uns 3... sabe por quê? Se você não é corintiano, assiste o jogo do Corinthians uma vez só. Não é um bom tempo para fazer isso, mas tira uma lição de lá. O Corinthians está perdendo e a Gaviões está lá, cantando. O Corinthians está ganhando e a Gaviões está lá, cantando. E da última vez que eu fui, o jogo estava só... Não, eu estava ganhando, foi campeão. Foi feminino, gente. Porque o masculino é só o Senhor. E aqueles caras estavam cantando o tempo inteiro. E eu estava lá, sentada. E sabe que quando Jesus pega a gente, Ele pega em qualquer lugar, né? E enquanto eles cantavam e não cansavam de cantar, eu falava, Senhor, eu estou tão cansada. Jesus, eu estou tão cansada. Eu não consigo nem colocar uma musiquinha, um louvor e continuar a viver, porque eu estou tão cansada, porque a minha vida está tão difícil. Porque hoje eu acordei tão desanimada. Então eu olhava para aquilo e eu falava, imagina isso dentro da igreja. Imagina essas pessoas descobrindo quem é o Senhor Jesus. Imagina eles recebendo de Jesus, aprendendo de Jesus e se tornando ministros de um evangelho. E ao mesmo tempo em que eu falei, Senhor, me dá uns 3 desse. O Espírito Santo ministrou meu coração. Olha para o lado. Estava minha mãe. Agora olha para você. Olha para o lado, estava minha mãe. Agora olha para você. Ministros. Cristo em nós. Porque o nome do Senhor não tem sido proclamado. É porque nós não temos assumido a nossa parte. O Senhor nos chama como ministros dele. E há privilégio nisso. Então tá tudo bem se você se enxerga como o medroso, o teimoso. Jesus, eu não consigo. Tá tudo bem, porque é estes que o Senhor chama como ministros. É exatamente esses. Então ele diz para esses, olha, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Sejam ministros da verdade. Carreguem essa verdade onde quer que vocês estejam. Um outro ponto é que os ministros de Cristo não são egoístas. Paulo vai dizer assim no verso 28. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Há 3 coisas que Paulo fala aqui. Proclamar, advertir e ensinar. Claro, com toda a sabedoria. O Cristo em mim me faz ter uma responsabilidade. Proclamar a Ele. Anunciá-lo onde quer que eu esteja. Então, é no estádio, é na igreja, é no trabalho, é na faculdade e é dentro da minha casa. Paulo entende que a sua missão era anunciar a Cristo e não a si mesmo. E o ponto aqui é que Paulo, ele não engrandece o seu nome. Mas no verso 29 ele vai dizer, olha, é por causa de Cristo. É por causa do Senhor. Não pela minha causa, não pelo meu esforço, é por conta do Senhor. E a minha pergunta é por onde nós passamos, o que tem sido proclamado? O que tem sido proclamado no ambiente que você está?
Ah, não, eu só fico quieto. Mas eu não faço parte. Ei, você precisa se levantar como um ministro de Cristo. Estabelecer um padrão como um ministro de Cristo. Proclamar como um ministro de Cristo. Paulo também vai falar sobre advertir, porque o evangelho é confrontador. O evangelho não é só, ai, meu filho amado, no qual eu tenho prazer. O Senhor tem prazer em nós. Deus Pai tem prazer em nós. Mas o evangelho nos provoca uma mudança. Uma mudança de que o perseguidor se torne o perseguido. Uma mudança que de fato ela pode ser observada onde quer que nós estejamos. Não é algo raso, é uma mudança que nos impulsiona e nos faz gastar de fato a nossa vida pelo Senhor Jesus. Paulo também vai dizer sobre ensinar. E aí Paulo, ele ensinava a Cristo. E sabe o que a gente precisa ensinar? Cristo. Isso é tudo que a gente precisa fazer. Proclamar Cristo. Anunciar Cristo. Ensinar acerca de Cristo. E muitas vezes isso envolve os novos na fé. Muitas vezes envolve uns aos outros. Os novos na fé porque alguém foi ferramenta do Senhor sobre a sua vida em algum momento? Alguém em algum momento chegou e falou, olha, lê isso daqui. Olha, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. E parece coisa básica, mas para quem está conhecendo o Senhor, não é assim. Às vezes a gente vive com tantas pessoas cristãs ao nosso lado, tantas pessoas que já conhecem o Senhor, que a gente se torna insensível ao novo convertido. A gente se torna insensível àquele que está conhecendo o Senhor agora. E aí a responsabilidade de manifestar Cristo na vida dele é sua. Você, como um cristão maduro, também precisa ensinar a Cristo para um com o outro. A gente também precisa olhar para o novo convertido e dizer, olha, tá difícil ler a Bíblia? Tá difícil entender a Bíblia? Vamos lá, eu vou com você. E muitas vezes isso nem é só com o novo convertido. Às vezes nós temos 10 anos de evangelho. Mas nós ainda temos dificuldade de entender as Escrituras. Por que você que não tem mais facilidade, pega na mão do irmãozinho e fala, olha, vamos lá juntos? Por que a gente não fala, olha, você tem dificuldade de orar? Você tem dificuldade nisso? Ei, vamos lá juntos. Não é olhar só para nós, só para o nosso umbigo. As disciplinas espirituais são para todos. São para todos. Mas há aqueles que precisam ser instruídos. Aqueles que precisam ser impulsionados. Você já passou por momentos de desânimo? Às vezes o Senhor usou alguém para te impulsionar. Seja o impulsionador de outras vidas. Seja ministro sobre outras vidas. E isso tem um objetivo final. Nesse verso diz apresentar o homem perfeito, mas esse perfeito se refere a uma maturidade. Então é como Paulo estivesse dizendo assim, ó, o objetivo final é apresentar todo homem maduro diante do Senhor. Maduro em caráter. Sabe, gerar o caráter de Cristo. Isso requer renúncia. Isso requer sofrimento. Isso nos custa. Mas nós precisamos todos os dias escolher, nos disponibilizar para que o caráter do Senhor seja gerado em nossas vidas, mas para que a gente também seja ferramenta sobre a vida uns dos outros. E ainda que nós tenhamos 10, 15, 20 anos de evangelho, há muito o que aprender. Há muito o que crescer. Há muito o que mergulhar nas Escrituras. Então não ache que você nunca vai ser advertido. Não ache que o Senhor nunca vai te advertir. Porque ainda que nós estejamos um pouquinho mais maduros, a advertência do Senhor também é para nós.
também é para nós. E não é legal ser advertido, mas é necessário. Nós precisamos ter um anseio de participar do crescimento. Nós precisamos ansiar de ver Jesus sendo gerado sobre a vida do nosso irmão. A olhar e falar, olha, eu contribuí. Eu estava lá, eu orei por ele. Quando ele estava passando por momentos difíceis, olha, eu estava lá. E não é para a sua glória, mas para a glória do Senhor como ministros dele. Paulo está dizendo sobre gastar as nossas vidas, servindo uns aos outros, sendo ferramenta e ponte uns para os outros. Em João 15:12 diz assim, o meu mandamento é esse, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem uns aos outros, olha, e o padrão é como eu amei vocês. Sofram uns pelos outros, e o padrão é como eu sofri por vocês. Amar custa. Amar custa. E nós precisamos amar uns aos outros. Muitas vezes a gente acha que, não, já estou na estatura de homem maduro. Mas a gente precisa parar de achar que a gente conhece Cristo em sua totalidade, quando na verdade a gente só viu um pedacinho de quem Ele é. Você é maduro? Glória a Deus. Tem muito mais. Tem muito mais. Existe muito mais para nós aprendermos acerca dele. Existe muito mais para nós fazermos pela causa do Evangelho. Ser ministro de Cristo está ligado a entregar um pelos outros e a reconhecer o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Sabia que para você olhar para o seu irmão, você precisa muitas vezes se deixar de lado? Essa semana o Senhor me provocou a olhar para algumas pessoas que estavam à minha volta. E a minha vida estava um caos. E glória a Deus. E privilégio. Privilégio. Então, mesmo que a sua vida esteja um caos, manda uma mensagem para o seu irmão. Ei, tá tudo bem? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Será que eu posso orar por você essa semana? Para você proclamar, advertir e ensinar, precisa haver comunhão. Ninguém vai chegar dando carteirada em ninguém. Não tem como. Para você ensinar alguém, você precisa estar perto. Jesus fazia isso aos seus discípulos, muitas vezes à mesa, em comunhão. Então saiba que há algo para você fazer, em serviço uns pelos outros. Há uma vida para você gastar uns pelos outros, em comunhão como corpo. E para que tudo isso seja feito, a gente precisa deixar o nosso eu de lado. O nosso egoísmo. Os nossos achismos. Os nossos desejos. Aquilo que a gente tinha como, muitas vezes, verdade para aquela estação. Muitas vezes a gente precisa deixar o nosso sonho de lado. Para dizer, Senhor, é por você, é por sua causa. No verso 29, Paulo vai dizer assim: por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo, olha, é para que todo homem se encontre maduro em Cristo que eu me esforço. É por isso que eu tanto me esforço, que eu tanto sofro. É para isso que eu me tornei ministro de Cristo, ministro do Evangelho. E deixa eu te contar algo. Esforço faz parte da vida cristã. Não pense que Jesus te chamou para ficar sentado na cadeira. É engraçado que no auge dos meus 16 anos, quando eu cheguei nesse ministério, eu falava assim para Bruna, Bru, eu não quero ficar esquentando cadeira. E eu sei que foi o Senhor que colocou isso no meu coração. Por diversas vezes eu falava, Bru, não, eu não quero mais esquentar a cadeira, eu quero servir. Eu quero servir. Mal sabia eu que tinha tanta coisa para aprender.
tanto sofrimento para passar. E eu não quero ficar apenas sentada na minha cadeira. E eu nem tinha sido ministrada direito. O meu processo com o Senhor estava apenas começando. Mas existia esse desejo no meu coração. E sabe o que Paulo está falando para nós? Olha, para isso envolve esforço. Não é da nossa cadeira. Não é da nossa cadeira que vidas vão ser tocadas. É na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta. É no momento que nós negamos o nosso eu e falo, não, eu vou lá ver se ele está bem. Eu vou mandar uma oração para ele. Senhor, como eu posso servi-los? Pai, o que eu tenho a agregar? Se para você colocar a cadeira é um esforço, custa. É sobre isso. Se para você colocar o paninho e quem está ajoelhado se trata de um esforço, é sobre isso. Se para você ao final do culto é um esforço, tirar a sua cadeira, também é sobre isso. A gente precisa entender que o esforço é necessário. O esforço é necessário. E antes de ministrar, eu desci lá no Kids. E eu vi as tias do Kids ministrando as crianças. Eu falei, Jesus, eu preciso aprender muito. Sabe um dos lugares que eu mais aprendi na igreja? Servindo no Kids. Porque as crianças estão aprendendo muitas coisas. E aí muitas vezes elas não param para te agradecer. Elas só falam, me dá, eu quero. Porque elas estão aprendendo e é natural e está tudo bem. Mas por tantas vezes que eu chegava no ministério infantil quebrada. E elas oravam por mim. Tantas vezes crianças compartilhavam comigo aquilo que elas estavam passando dentro de casa. E por vezes eu olhava e falava, Senhor, como que essa criança está aqui? Crianças ensinando sobre um Cristo vivo. Sobre um Cristo nelas. Você quer aprender sobre esforço? Desce lá no Kids. Quer aprender sobre se esforçar? Gasta a sua vida se preocupando com a vida do seu irmão. Não seja apenas, eu estou orando. Às vezes a gente manda pedido de oração. E a gente fala, amém, em oração. Mas você ora? Estou em oração. Tá mesmo? Tá preocupado mesmo ou só tá falando porque tá todo mundo vendo a sua mensagem? Se não for verdade, de nada vale. Se não for para gastar a vida, de nada vale. Nós precisamos nos esforçar. O quanto eu e você temos nos esforçado pela causa de Cristo para que outros se tornem maduros. O quanto você tem se esforçado? Não dá para viver uma vida cristã de consumismo. Não dá para ser egoísta o tempo inteiro. E sabe o que Paulo fala aqui que também é muito legal? É que ele faz todas essas coisas porque é o poder do Senhor atuando sobre a vida dele. Então ele não atribui glória a ele, mas ele explica, olha, tudo isso é possível porque é o Senhor atuando sobre a minha vida. É a graça do Senhor atuando sobre a minha vida. E essa mesma graça que atuava sobre a vida de Paulo, atua sobre a minha e a sua vida. Então, ainda que você não saiba, Jesus, eu não sei fazer isso que você me pediu. Isso eu aprendi com a pastora Van. Vai assim mesmo. Ela compartilhava com a gente. Eu não sei fazer o que o Senhor me pediu, mas eu falei, Senhor, eu vou desse mesmo jeito, porque Ele vai me ensinar. E hoje eu falei, Senhor, eu não consigo. E eu lembrei da Van, dizendo, olha, eu não sei fazer isso, Lari, mas o Senhor vai me ensinar. E eu falei, Senhor, eu não consigo ministrar. Então, pelo amor de Deus, ministra.
Ministra comigo. Faça comigo. Então, ainda que você não saiba fazer aquilo que o Senhor te pediu, vá, faça. Faça entendendo que é Ele que nos capacita. Que é pela graça dEle que nós fazemos. Que é pelo poder dEle que atua sobre a minha e a sua vida que nós fazemos algo. Senão, de fato, não é possível fazer nada. Senão por Ele, senão por intermédio dEle, não é possível nada. Nada. Então tá tudo bem não saber fazer. Porque Ele faz por nós. Ele faz comigo e com você. Sabe, do jugo que é leve, é fazer com Jesus. Não é deixar Jesus de lado e fazer na sua força. Porque aí vai ficar pesado mesmo. Porque você não é forte. As pessoas dizem o tempo todo, você é forte, você é forte. E na minha cabeça só fica, é por Cristo que atua em mim. E é por Ele que nós somos fortes. Não é na nossa força. Não é na nossa capacidade. É através dEle. A graça de Deus nos capacita e nos enche. Faz com que as coisas que, por mais pesadas que sejam, se tornem leves. Essa é a graça do Senhor atuando sobre a minha e a sua vida. E é dessa forma que nós fazemos todas essas coisas. É dessa forma que nós sofremos por causa do Evangelho. É dessa forma que nós nos alegramos em meio ao sofrimento. É dessa forma que nós entregamos nossas vidas uns para os outros. É dessa forma que nós deixamos o nosso egoísmo de lado. Pela graça do Senhor que atua sobre a mim e sobre a sua vida. Então não é na nossa força. Em Lucas 9, 23 diz assim. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por quem você tem perdido a sua vida? Pelo que você tem gastado a sua vida? Tem sido por amor? Com alegria? Peça ajuda ao Espírito Santo, faça essa avaliação. Nós precisamos gastar a nossa vida glorificando o nome do Senhor, ainda que nos custe tudo. Ainda que nos custe tudo. O fato é que ministros de Cristo carregam alegria em meio ao sofrimento. Ministros de Cristo servem a igreja uns aos outros. Ministros de Cristo amam a missão. Se você entende que é um privilégio estar nesse lugar, é porque você começou a amar a missão. Você começou a amar aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se você reconhece que é um privilégio, é porque o Senhor já está gerando algo no seu coração. E eu queria me ater aqui a 3 pontos. Eu queria que você abrisse o seu coração para que o Espírito Santo ministre sobre você. O primeiro deles é se você identifica que há conforto demais sobre a sua vida. Há paz demais sobre a sua vida. Está tudo muito tranquilo. O primeiro é se você reconhece que você não tem assumido a sua parcela de sofrimento. Nós precisamos sofrer pela causa de Cristo, como ministros dele. Então, se você colocou no lugar de, eu vou sentar na minha cadeira e ficar aqui, porque esse é o meu lugar de segurança. Esse também era o meu lugar de segurança. Se você reconhece que tem faltado dedicação pela causa de Cristo. Se você reconhece que tem faltado esforço pela causa de Cristo.
Se você reconhece que tem faltado ser parte e servir uns aos outros pela causa de Cristo, o Senhor também está falando com você. E o terceiro ponto é aquele que talvez você reconheça que você já sofreu muito. Talvez você reconheça que você já se esforçou muito. Talvez você já esteja cansado de dizer, olha, gastar a vida por Jesus é muito para mim. Eu queria dizer para você que fazer parte da missão de Jesus é um privilégio. Então, ainda que cansado, ainda que machucado, seja um ministro de Cristo. Ainda que te custe tudo, seja um ministro de Cristo. Olha, eu entendo que estar na cadeira é um lugar de segurança. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos num lugar de serviço, de servo, de escravo, de garçom, nós estamos nos disponibilizando a servir, a sofrer, a sermos machucados. E eu queria muito dizer para você que isso não vai acontecer na nossa caminhada. Mas isso não é uma verdade. Eu entendo se você foi machucado. Eu entendo se você está cansado. Mas o Senhor te chamou como ministro dele. Assuma a sua parcela, ainda que doa. Olha, se tem alguém que você precisa perdoar, perdoe. Se há uma mudança que precisa acontecer na sua vida, faça isso. Se você precisa mudar, mude. Mas seja de fato um ministro de Cristo. Escolha sofrer a sua parte, porque é privilégio. Ainda que doa, é privilégio. Ainda que custe, é privilégio. Isso não significa ter uma vida de sofrimentos o tempo inteiro, uma vida de tristeza o tempo inteiro. Mas olha, todo sofrimento é passageiro. Toda tristeza é passageira. E se nós sofremos pela causa de Cristo, tenho algo para te lembrar. Vai chegar um dia, vai chegar o grande dia, que Ele vai voltar. Então é passageiro. E nós carregamos o privilégio de sermos ministros dele. Eu queria orar com você. Se você se sente cansado, se você tem na sua cadeira o lugar de segurança, se você reconhece que te falta dedicação, que te falta esforço pela causa de Cristo, então esse momento é o momento em que o Espírito Santo vai nos encorajar. Porque o próprio Espírito ministra aos nossos corações. Porque Cristo em nós é quem nos faz ansiar por Ele. Cristo revelado a nós é quem nos tira desse lugar de Senhor, eu não quero e eu não vou mais fazer porque eu estou machucado. Cristo em nós é quem gera cura sobre os nossos corações. Cristo em nós é quem de fato nos faz gastar a nossa vida em totalidade a Ele, para Ele, por amor e com
alegria. Espírito Santo, Jesus, eu oro para que você cure corações nessa noite. Senhor, derrama a tua cura sobre esse lugar, Jesus. Espírito Santo, toca corações nessa noite. Jesus, cura corações, Pai. Nos ajuda a liberar perdão, a perdoar, Senhor. Jesus, nos ensina a de fato a nos esforçarmos pela tua causa. A nos esforçarmos pelos nossos irmãos. A não olhar para o nosso próprio umbigo, mas ter o nosso irmão em maior estima, a negar o nosso eu para servir o outro. Pai, assim como o Senhor gerou em Paulo, gera em nós o senso da missão. Nos faça amar a missão, Jesus. Nos faça entender, Pai, que você é suficiente sobre todas as coisas. Coloca sobre a nossa identidade, Senhor, como ministro de Cristo, aqueles que sofrem em alegria, aqueles que têm alegria mesmo no sofrimento. Senhor, aqueles que escolhem, aqueles que se disponibilizam em servir, para que a tua palavra seja proclamada, para que o teu evangelho seja anunciado, para que outros tenham vida, Jesus. Nos traga a realidade e a verdade dessas palavras, Senhor. Nos traga, Senhor, o senso de corpo. Nos ensina, Pai, a viver de modo corporativo, uns pelos outros, um corpo se movendo como um corpo se movendo em unidade, em unicidade, um corpo se movendo pela verdade do sermos um. Nos ensina a amar a missão, Jesus. Nos ensina a olhar, Pai, para as nossas renúncias e enxergar privilégio, enxergar a honra. Nos ensina a entender que, Senhor, é privilégio para nós fazermos parte, cooperarmos, para que você seja gerado em outros, para que nós sejamos e alcancemos maturidade. Senhor, ainda que doa, nos encoraje a sair do nosso lugar de conforto. Espírito Santo, nos encoraje nessa noite, nos impulsione nessa noite a sair do nosso lugar de conforto. Nos traga o senso de evangelho, de cruz. Jesus, sonda os nossos corações, sonda a nossa motivação, Jesus. Pai, nós desejamos de fato dizer que estamos gastando a nossa vida por você, para que você seja gerado em outros. Senhor, nós queremos que essas coisas se tornem verdade sobre nós, por amor e com alegria. Por amor e com alegria. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida.
Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é